Sistema de gestão. A gente fala muito de sistema de gestão, né? O que é o sistema de gestão? É um conjunto de elementos interrelacionados ou integrantes de uma organização para estabelecer políticas, objetivos e processos e para atingir esses objetivos. Resumidamente, o que está dizendo o seguinte? Sistema de gestão é a forma, são as ferramentas de gerenciamento, é a forma de gerenciamento da organização. Então, o que faz parte do sistema de gestão? As regras, os procedimentos, às vezes até as ferramentas que são realmente utilizadas, indicadores, né? Então, políticas, então tudo que é definido para que a empresa possa ser gerenciada faz parte do sistema de gestão. O sistema de gestão é a junção, é esse conjunto de coisas que formam um sistema de gestão. Então, se eu tenho lá indicadores, eu tenho lá procedimentos de trabalho, formulários, eu tenho políticas definidas, objetivos definidos, tudo isso aí junto faz parte de um sistema de gestão, de uma ferramenta, uma forma de gerenciamento da organização para aquilo que se propõe naquele momento. Por exemplo, eu tenho um sistema de gestão para meio ambiente, para questões ambientais. Eu posso ter um sistema de gestão, um conjunto de coisas para qualidade, um conjunto de coisas para saúde e segurança. Então, o sistema de gestão é a forma de gerenciamento para um determinado assunto. No nosso caso aqui, é a forma de, a gente está falando de gestão ambiental, né? São o conjunto de coisas de forma de gerenciamento para questões ambientais. E risco é o efeito da incerteza, né? É o efeito de desvios de expectativa. Quais são os riscos? São aquelas possibilidades de algo não acontecer conforme poderia ter acontecido. Então, é uma incerteza. Então, esse risco ele tem que ser considerado. Nós vamos falar muito sobre risco mais para frente, mas é importante entender que o risco existe sempre, em tudo, né? Hoje eu posso falar o seguinte, eu vou sair por essa porta aqui, eu posso tropeçar ali, cair e me machucar. Pode cair um avião aqui. Risco existe o tempo todo, né? Os psicólogos falam, a vida é um risco, viver é um risco. Então, a gente tem que considerar que existem incertezas, a gente não consegue controlar tudo. E no processo de auditoria, nós também não conseguimos controlar tudo. Olha só o que aconteceu uma vez, eu sou de Lençóis Paulista e o aeroporto mais próximo é Bauru Arealva. E eu tinha que fazer uma auditoria em Cuiabá. Eu tinha que pegar um voo 5h20, acho que era da manhã, em Bauru, chegaria às 6 horas em Guarulhos, aí o voo para Cuiabá sairia às 8 e chegaria em Cuiabá, tem um fuso horário e tal, chegaria às 9, acho que era em Cuiabá, e eu começaria a auditoria às 9 horas. Tudo justíssimo. Existia o risco de alguma coisa dar errado? Lógico que existia, né? Saí com 2 horas de antecedência para chegar no aeroporto, cheguei com bastante tempo de antecedência, o tempo fechou. Aí o pessoal falou assim, olha, não dá para decolar, minto, o avião vinha de Marília para Bauru para depois ir para Guarulhos. Não tem teto para o avião descer, o que vem de Marília. Aí eu falei, pô, legal, e agora? Ah, vai atrasar um pouco. Daí eu falei, ó, então eu tenho um voo lá que vai sair tal horário em São Paulo. Não, fica tranquilo que vai dar tempo, fica tranquilo que vai dar tempo. E aí eu falei, olha, certeza? Não, fica tranquilo que vai dar tempo. Aí o voo aqui saiu bem atrasado. Cheguei em Guarulhos, o pessoal da companhia foi combinando, vamos junto com você para você pegar o outro voo. Mas nós chegamos no portão de embarque e tinha acabado de sair o voo. Qual era o próximo voo para Cuiabá? Acho que era 2 horas da tarde. Aí eu tinha um dia de auditoria. Como é que eu ia pegar um voo 2 horas da tarde, ia chegar lá 3, 4 horas da tarde e ia auditar o quê? Eu perdi o dia de auditoria. O que eu tive que fazer? Fiquei esperando até... Acho que o voo de volta para Bauru era 10 horas da noite. Fiquei esperando até 10 horas da noite, pegar um voo para Bauru, voltar para casa. Cheguei quase 1 hora da manhã na minha casa. Para nada. Então... risco existe, o risco da auditoria não acontecer, o risco de acontecer um acidente, o risco de um monte de coisa. Então a gente não pode descartar os riscos quando a gente vai fazer planejamento e realizar auditoria. É importante considerar esses riscos, né? A gente consegue evitar todos os riscos? Não consegue, mas quando a gente prevê os riscos, a gente consegue prevenir muita coisa. A gente consegue ter plano B, né, que eu falo. A gente consegue se planejar para, se acontecer, ter uma forma de sair da melhor maneira possível. Tá bom? Então, o risco ele tem que ser considerado no processo de auditoria também. Muito bem. Continuando, então, competência. O que é competência? É a capacidade de aplicar conhecimentos e habilidades para atingir resultados pretendidos. Os auditores eles têm que ter competências. Essas competências são definidas por quem está contratando de acordo com a situação.
Então, o auditor, quando ele vai fazer a auditoria interna, ele tem que entender quais são as competências que ele vai precisar e ele vai ter que estar preparado para poder aplicar esses conhecimentos e habilidades necessários na realização da auditoria. Conformidade é o atendimento ao requisito, significa que o que a organização faz está conforme o requisito da norma, o requisito da legislação. Então, a conformidade é o atendimento ao requisito. E a não conformidade é o não atendimento, é algo que não está conforme deveria estar. Então, quando algo não acontece como planejado, seja pela documentação da organização, seja por norma, por lei, a gente fala que está não conforme. Algumas pessoas, eu já ouvi o pessoal falar desconforme, inconforme, são termos, não muda nada, o importante é se atende o requisito ou não atende. Mas o termo que a gente usa, o termo usado pela norma, que é o tecnicamente correto, é o não conforme, não conformidade, ok? Exigência, necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente implícita ou obrigatória. Pessoal, a exigência é uma necessidade a ser cumprida. Essa necessidade, ela pode estar implícita ou pode estar obrigatória. Não necessariamente precisa estar declarado, tá? Quer ver um exemplo bem tosco, mas vai ficar bem claro para vocês entenderem. Imagina que vocês vão para um hotel. Vocês chegam lá na recepção do hotel e lá no hotel você fala assim, olha, eu quero um quarto. Ah, pois não, senhor, está aqui o seu quarto. Vocês chegam lá no quarto e vocês entram no quarto, está lá o quarto vazio. Não tem cama, não tem colchão, não tem nada. Aí você liga lá na recepção, olha, amigão, eu pedi um quarto, porém, não tem cama. Ó, aí o cara da recepção fala para vocês assim, olha, você pediu um quarto, você não pediu uma cama. Né? Agora, quando a gente chega no hotel, eu preciso pedir um quarto que tenha cama, que tenha colchão, que tenha porta. Tudo isso aí é implícito. A gente reserva um quarto de hotel esperando que tenha tudo isso. Então, existem algumas exigências que são implícitas e outras que são explícitas. Então, a gente tem como auditor que entender quais são as exigêncies implícitas e explícitas. Às vezes a própria norma não fala sobre um determinado tema, mas a gente não precisa às vezes estar declarado. A gente consegue enxergar que é uma necessidade básica, né? Então, o auditor tem que conseguir enxergar quais são as exigências durante o processo de auditoria. Enxergar aquelas que já são declaradas obrigatórias. Por exemplo, a lei fala, olha, tem que fazer tal coisa. Está declarado, não tem muito com o que se preocupar. Mas às vezes não está muito declarado isso, mas a gente tem que conseguir enxergar o que é implícito no negócio também. Tá ok? Processo. Conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que usam entradas para atingir um resultado pretendido, para entregar um resultado pretendido. O que é o processo? Nós já discutimos isso. São atividades que se relacionam, os processos são atividades que se relacionam para poder resultar em algo. Então tem uma necessidade que tem que ser atendida, então são um conjunto de atividades que são realizadas para que aquela necessidade seja entregue lá no final. Então, vamos pensar lá num exemplo simples. Treinamento. Existe uma necessidade de treinamento. Ok, eu tenho que treinar as pessoas. Aí o que acontece? Alguém em algum momento vai contratar uma empresa de treinamento, vai contratar o coffee break, vai reservar uma sala, vai gerar lista de presença, vai emitir certificado, tal, vai convocar as pessoas. Então tem um monte de atividades que são relacionadas com o treinamento. No final, o que vai resultar? A necessidade de um treinamento vai resultar num profissional treinado. Então, eu tive uma transformação em uma necessidade em algo, que é o que a gente chama de saída, né? Algo entregue. Então, essas atividades relacionadas, né, com recursos, com tudo que é necessário, é chamado de processo. Desempenho, resultado mensurável, ou seja, quando eu falo em medir o desempenho, eu tenho que conseguir medir o resultado, se é possível avaliar através da medição. Eficácia, medida em que atividades previstas são realizadas, os resultados são alcançados. Pessoal, tomem cuidado, porque assim, a gente usa muito a expressão eficácia. Por quê? Porque é o resultado alcançado. Quando a gente tem um resultado alcançado, o negócio foi eficaz.
Não necessariamente ele pode ter sido da forma mais eficiente, mas atingiu o resultado. A eficácia está relacionada a atingir o objetivo. A eficiência está mais relacionada em atingir esse objetivo da melhor maneira possível, com os melhores recursos, enfim, da maneira mais viável. A eficácia está mais relacionada a atingir o objetivo final. Muito bem. Visto todos esses termos e entendendo todo essas expressões que nós vamos usar aí ao longo do dia, nós vamos entrar nos requisitos da ISO 19011, que é a norma que orienta para a boa realização de uma auditoria. Então, só relembrando, vocês vão perceber que a norma usa a expressão convém, porque ela não é uma norma obrigatória, ela é uma norma orientativa, ok? Então, ela deve ser entendida como uma orientação. Ela pode vir a ser obrigatória? Pode. Imagina que você vai fazer uma auditoria interna e quem está te contratando fala o seguinte: eu quero que você faça uma auditoria interna cumprindo os itens da ISO 19011. Opa, então aí já é uma obrigação contratual. Aí você vai ter que cumprir porque foi uma negociação, foi um combinado. Salvo isso, aí ela serve para te orientar, mas pode ser que você não consiga executar tudo. Beleza, ela é para orientação. Então, voltando lá no nosso slide, então vamos lá. Quais são o item 4 vai falar sobre princípios de auditoria para o auditor. Quando a gente consegue entender esses princípios de auditoria, a gente consegue conduzir uma auditoria de uma maneira muito mais benéfica para quem está sendo auditado. Porque a auditoria, ela tem que ser algo que agregue valor para quem está sendo auditado. Se vocês chegam numa auditoria, fazem toda a auditoria e a pessoa e a empresa, a organização, não conseguiu evoluir com aquela auditoria, talvez não tenha sido a auditoria mais adequada. Então, quando a gente vai fazer uma auditoria, se a gente conseguir enxergar esses princípios, a gente vai conseguir fazer uma auditoria muito melhor. Tá? Então, vamos dar uma discutida nesses princípios aí e tentem começar a enxergar isso durante o processo de auditoria. Primeiro princípio é a integridade, né? Integridade é fundamento do profissionalismo, ética, honestidade, justiça, sensibilidade. Quando a gente faz uma auditoria com integridade, você vai entender que você está dentro de uma organização, né? Quando a gente vai fazer auditoria, a gente verifica, a gente entra na organização, a gente lida com pessoas, a gente lida com segredos industriais, a gente lida com os problemas da empresa. Então, a gente tem que fazer um trabalho ético, a gente tem que fazer um trabalho honesto. A gente não pode se deixar influenciar por nada ali. Então, imagina o seguinte, a auditoria interna nem acontece muito isso, mas a auditoria externa, a auditoria de certificação pode acontecer. Eu não vou falar nomes, tá, de empresas por questões de confidencialidade, nem de pessoas. Mas aconteceu com um auditor uma vez, tinha uma empresa que ela tinha uma questão contratual, ela tinha que ser certificada e durante o processo de auditoria, o auditor percebeu um monte de falha que impediria a organização de ser certificada naquele momento. Ela não estava apta para ser certificada. O dono da empresa ofereceu para o auditor um carro para que ele fizesse vista grossa e aprovasse a empresa, né? Na auditoria interna isso não acontece? Não, a auditoria interna não vai acontecer isso porque não tem a consequência de não certificar ou certificar. Mas, por exemplo, numa auditoria de segunda parte, que vai qualificar um fornecedor, pode até acontecer. Me passa aí que daí eu vou conseguir fornecer para aquela empresa. Então, o auditor não pode se deixar levar por essas questões. Ele tem que fazer o trabalho de maneira honesta, ética e apontar o que ele viu só. Ele não pode se deixar influenciar, não pode se vender, enfim. Pode acontecer dele receber propostas? Pode, eu já vi acontecer muito isso. Mas o auditor, entre receber a proposta e aceitar, tem uma distância muito grande. O auditor tem que fazer o trabalho dele, não aceitar. Tomem cuidado, pessoal, porque existe uma questão cultural no Brasil que é a seguinte: a gente vai fazer uma auditoria, o pessoal vai lá dar uma canetinha da empresa, dá um chaveiro. Isso aí são gentilezas. Você não está sendo comprado. Aliás, o cara que for comprado por um chaveiro tem que se matar. Isso é mais uma gentileza que as empresas fazem para mostrar assim, um respeito e tal, e é uma cultura nossa.
Então, você recebeu uma caneta, você não está sendo comprado. Não chegue nesse nível, tá, pessoal? O pessoal vai te comprar com uma televisão, com um carro, com dinheiro, né? Agora, você está lá fazendo auditoria, ganha um bonezinho da empresa. Nenhuma empresa vai comprar um auditor com um boné. É uma vergonha se o auditor se vender por um boné, né? Então, tomem cuidado para também não levar isso ao extremo. Existem as gentilezas da empresa que são coisas que eles fazem mais por prazer. Aqui no interior de São Paulo, o pessoal gosta lá de... Principalmente na minha cidade é a cidade da cachaça lá. Toda empresa que você vai, mesmo que você não vai auditar, você vai visitar, você ganha uma garrafinha de cachaça. O pessoal gosta de fazer essas gentilezas. Isso não quer dizer que está te comprando. Isso eles fazem com todo mundo. É uma questão de receptividade, tá? Então não precisa também ficar muito neuróticos em relação a isso. Mas a gente consegue perceber quando é uma gentileza ou quando está se tentando influenciar na auditoria. Então vocês não se deixem influenciar na auditoria. Continuando lá nos nossos slides, outro princípio importante é a apresentação justa, né? A obrigação de reportar com veracidade e exatidão o que o auditor viu, né? Uma apresentação verdadeira, precisa, objetiva, clara e completa. O auditor tem que tomar cuidado, por quê? Porque às vezes ele vai num processo e tem muitas organizações que tem lá um certo estresse e tal, e o auditor está lá vendo um negócio, tem lá... Faltou um treinamento de uma pessoa, né? Ele viu, sei lá, 20 certificados de treinamento e faltou um. Só que aí o pessoal fica, não, porque aqui ninguém... Tem um pessoal meio pessimista, né? Aquele pessoal meio negativo. Aqui ninguém faz nada, ninguém treina ninguém, e aqui é uma bagunça, esse negócio de treinamento não funciona. Aí o auditor vai lá, na pilha do pessoal, põe lá no relatório. A organização não faz treinamento nenhum, tá uma bagunça. E às vezes eles entram naquela ferveção das pessoas. Não, o auditor tem que fazer a apresentação justa. O que ele viu? Ele viu que faltava um certificado em 20. Então ele pode colocar, olha, dentre 20 certificados não foi possível evidenciar um. Analisando, isso aí não é grave, né? Quando a gente faz auditoria de certificação, a gente classifica em não conformidades graves e não graves, né? No caso de auditoria interna, a gente nem tem essa preocupação porque não muda nada. Na auditoria de certificação muda. Depois eu vou explicar melhor isso. Mas enfim, o auditor ele tem que pôr lá só o que ele viu. Não pode entrar na pilha e falar que está tudo errado, né? Porque às vezes o pessoal ferve mesmo, aproveita o auditor para poder desabafar. Uma vez aconteceu comigo numa auditoria, eu conversei com uma pessoa e falei assim, viu, você conhece a política ambiental? Lembra lá no item 7.3 da norma, fala que as pessoas têm que estar conscientes sobre as questões ambientais, política, objetivo, está lá na norma. E aí a gente pergunta para as pessoas, né, para verificar essa conscientização, você conhece a política ambiental? Eu perguntei para ela, você conhece a política ambiental? Ela falou, não. Eu falei, não, nunca ouviu falar? Não. Nunca te mostraram a política, etc? Ela falou, não. Aí eu falei, pensando, mas que estranho, porque tinha um banner assim no meio da produção com a política ambiental. Como é que essa menina não sabe? Eu falei, você sabe ler? Sei. Tá vendo aquele banner ali? Eu nunca tinha reparado que tinha um banner ali. Eu falei, tá bom. E aí o que eu fiz? Eu fui lá no RH, conversei com a menina do RH, falei, olha, aconteceu isso, eu conversei com a menina, ela falou que nunca ouviu falar. Normalmente o RH é responsável pela conscientização das pessoas, treinamento. Ela falou assim, essa menina aí, ela tá de aviso prévio, ela tá indo embora aqui, que ela aprontou um monte, está com um monte de problema aí, nós demitimos ela. Então, ou seja, ela estava mal intencionada, ela estava querendo atrapalhar a auditoria. Ela falou assim, a menina falou assim, essa menina está 5 anos aqui, ela inclusive participou das discussões de meio ambiente, representando funcionário e tal. Ou seja, ela sabia, ela estava tentando estragar o negócio, né, atrapalhar o processo de auditoria. Então acontece. Então o auditor tem que tomar cuidado para não entrar na pilha das pessoas. Ele tem que só relatar o que ele vê, né, o que ele conseguir confirmar. Não entre na pilha das pessoas, porque às vezes nem todo mundo está bem intencionado. Lógico, isso aí são exceções, não é a regra, tá? Na regra, todo mundo participa, é normal o pessoal estar disponível, mas sempre acontece uma coisa ou outra nesse sentido, que são as exceções. Ok? Então, o auditor, tome cuidado, faça a apresentação justa, só do que você conseguiu ver de verdade. Se você tiver alguma dúvida, achar que tem alguma... Se aprofunde um pouco mais, entenda um pouco mais. Isso aqui está tudo zoado.
né? Será que está mesmo? Então, se você sentiu que é importante, vá um pouco mais a fundo, pesquisa, por exemplo, certificado de treinamento. Ah, não tem treinamento nenhum. Nenhum, não. Tá? Verifica se realmente não tem. Ah, aqui ninguém destina resíduo adequadamente. Então, vai lá e veja. Lembra, auditoria é baseada em evidência. Se você quer ter certeza, não ouça as pessoas, mas tente verificar, confirmar as informações. As informações elas são muito importantes para nos dar uma diretriz, mas a gente tem que tentar confirmar essa informação. Já aconteceu com um amigo meu, assim, foi bem chato, coitado, eu fiquei com dó dele, mas ele foi inocente. Ele estava fazendo auditoria, chegou para a gerência lá, estava auditando, falou assim, vocês fazem análise crítica? O cara falou assim, não, a gente nunca fez, não sei nem o que é isso. Aí ele pegou e deu uma não conformidade, a norma fala que tem que fazer análise crítica. Chegou no final, na reunião de encerramento, estava a direção, tudo lá, e ele falou, estou apontando a não conformidade, porque vocês não fazem análise crítica, O diretor falou assim, não, nós fazemos, eu fiz pessoalmente. Aí o cara falou assim, não, mas o fulano falou que vocês não fizeram. Ele não fez, ele não faz parte da direção, a direção aqui fez, aí mostrou lá, o cara ficou sem graça. Por quê? Porque ele acreditou no outro lá e não foi verificar a informação. Então, tentem verificar e apresentar só o que realmente vocês conseguiram ver. Né? Façam uma apresentação justa do que vocês viram. Ok? Continuando com os princípios, né? Devido cuidado profissional, aplicação de diligência e julgamento na auditoria, fazer jus à confiança, zelo pelo trabalho. Então, tenha um cuidado profissional, pessoal, de ser respeitoso, não fazer às vezes uma brincadeira, não expor o que está vendo, não constranger pessoas. Então tem uma atitude profissional durante a auditoria, né? Então, o que eu sempre falo, né? O auditor, ele é uma referência. Ele chega para auditar, as pessoas vão entender que ele é a pessoa que está habilitada para poder avaliar. Então, tem que ter uma postura de quem é uma referência. Então, não ficar com gracinha, não ficar desrespeitando, fazendo brincadeiras. Lógico, a gente tem algumas técnicas, porque a auditoria às vezes é um momento um pouco tenso. Então, às vezes a gente tenta dar uma relaxada, tenta dar uma descontraída, mas não ficar fazendo brincadeira, não é um momento de ficar fazendo piada, né? Respeitar as pessoas, né? Aconteceu uma vez numa empresa que a gente estava, cheia de mulher, aí um dos auditores, ele cantou uma menina que convidou ela para viajar para Portugal, enfim, foi um negócio bem chato, eu inclusive fiz uma reclamação. Então acontece, tem uns caras que não tem muita postura, então o auditor tem que ter esse devido cuidado profissional, de entender que lá ele é uma referência e se posicionar como uma referência. Ah, o cara gosta de brincar? Deixa para brincar depois, num bar, qualquer outro lugar, não na auditoria. Ah, o cara gosta de ir para uma balada, tal, ele gosta de... vai depois. Né? Lá no ambiente de trabalho ele tem que trabalhar, então tomem cuidado com isso, manter uma postura profissional. Isso inclusive em relação a vestimenta, inclusive a asseio pessoal, né? Tomem cuidado, porque uma vez aconteceu, é uma situação triste, mas aconteceu. Um auditor estava com uma depressão e ele não tomava banho. Ele, não sei porquê, ele não sei se não tinha ânimo, ele não tomava banho. E chegou num terceiro dia de auditoria, quarto dia, não lembro, não dava para ficar muito próximo do cara, porque estava um cheiro muito forte. Então, tomem cuidado com o asseio pessoal também, porque isso interfere no resultado da auditoria, porque às vezes você não consegue nem conversar com as pessoas, porque as pessoas se sentem incomodadas. Imagine você chegar num fórum e um advogado chegar lá de bermuda e chinelo. Qual a credibilidade que ele tem? Agora, o cara chega de terno e gravata, passa uma outra impressão. Não está nem relacionado com o que o cara conhece. Às vezes o cara de chinelo e bermuda também conhece tanto ou mais que o outro. Mas em relação a passar a credibilidade, é inequívoco que o que está mais asseado, mais bem vestido, ele vai passar uma credibilidade muito maior. Então o auditor, como ele está auditando, ele é uma referência, ele tem que passar a credibilidade. Então, tomar cuidado com a postura de maneira geral. Ok? O próximo princípio é a confidencialidade.
Pessoal, nós quando vamos fazer auditoria, nós entramos na intimidade da empresa. A gente vai, às vezes, ter acesso a questões financeiras. Eu já cheguei, durante uma auditoria, a ter acesso a segredo industrial. Várias vezes, não foi uma vez só. Então, você está lá fazendo uma auditoria. Uma vez, inclusive, eu estava fazendo uma auditoria numa indústria automotiva, que eu estava vendo lá um projeto, falei, que carro é esse? Ah, isso aqui vai ser lançado daqui a 3 meses. Uou, que legal, você tem acesso a isso. Agora, imagina se eu pego, tiro uma foto, ou saio falando para todo mundo, ó, tal marca vai lançar um veículo daqui a 3 meses assim, assim, assado. Pô, isso aí é um segredo da indústria. Às vezes tem todo um trabalho de marketing por trás para fazer o lançamento. Você não pode chegar e simplesmente abrir o que você está vendo, né? É uma questão de sigilo e confidencialidade. Às vezes você pega contratos em que você vê um monte de informação lá que é um segredo, né? Imagina, você sai falando, o concorrente fica sabendo o preço do outro, fica sabendo, enfim. A gente tem que entender que nós estamos dentro de uma organização, nós estamos acessando informações confidenciais e isso aí tem que ser mantido em confidencialidade. Ah, mas eu sou funcionário da empresa, é auditoria interna, eu sou funcionário, então eu tenho acesso a tudo. Não tem problema. Se você não tem o compromisso no seu trabalho normal, tem o compromisso durante a auditoria interna. Até porque você não vai auditar o seu trabalho, você audita o trabalho do outro, né, por questão de independência. Então você é da área comercial, você não vai auditar a área comercial, você vai auditar você mesmo, você vai auditar a produção, você vai auditar o RH, então você vai entrar na intimidade de um outro processo, de outros profissionais, então você mantém a confidencialidade, mesmo que seja na sua própria empresa, mesmo dentro com as pessoas, porque é outro processo, você não tem direito de falar sobre o outro processo, ok? Então, tentem manter essa confidencialidade. Isso a confidencialidade, ela é primordial para o trabalho do auditor. O outro princípio é a independência, né? A independência, ela é a base para a imparcialidade da auditoria. O que acontece? Já falamos várias vezes sobre isso, né, ao longo desses dias. O auditor, ele não pode se deixar influenciar por nada. O trabalho dele tem que ser independente, ou seja, ele tem que fazer o trabalho sem que nada influencie no seu resultado. Inclusive, quando já aconteceu comigo, aconteceu uma vez só, das pessoas tentarem intimidar o auditor, né? Então, o auditor, ele não pode se deixar intimidar e ele não pode se sentir ameaçado. Inclusive, ele pode, se ele se sentir ameaçado, encerrar a auditoria. Ele não tem mais condição de independência para poder realizar a auditoria, porque está sendo influenciado por uma ameaça, enfim. Então, o auditor tem que ser independente. Ele não pode auditar o próprio processo, não vai auditar processos em que a esposa trabalha, que o inimigo dele trabalha, porque ele não vai ser independente. E as condições também, às vezes o cara não tem segurança para fazer a auditoria, às vezes ele não tem condição emocional para fazer a auditoria. Imagina eu, vou fazer a auditoria no meu clube do coração, no time que eu torço. Eu não vou dar não conformidade para o meu time, né? O time que eu torço, né? Vai que o meu time é certificado. Ah, parece brincadeira, tem clubes de futebol aqui no Brasil certificados, alguns tem na área do clube, na área de marketing, então pode acontecer. Então o auditor tem que ser independente, tá bom? O processo de auditoria tem que manter essa independência e não ter nada que interfira. Próximo princípio é abordagem baseada em evidências. Entenda o seguinte, o auditor só pode relatar o que ele viu, né? Ele tem que ter evidência daquilo que ele está auditando. Ele não pode supor nada, ele não pode achar nada, tá? Um grande erro dos auditores é supor. Então, tentem investigar. Se vocês não têm evidência suficiente, investiguem um pouco mais, mas busquem evidência. Confrontem a informação, vá a fundo em relação a determinada coisa. Por quê? Uma não conformidade, nós vamos falar depois sobre registro de não conformidade, uma não conformidade que não tenha uma boa fundamentação, uma boa evidência, numa auditoria de certificação, inclusive, ela pode ser cancelada, que a gente chama de apelação. Numa apelação, ela pode ser retirada do relatório, por falta de uma boa evidência. Então, tentem evidenciar, provem, o auditor também tem que provar o que ele viu. Então, quanto mais detalhado, mais evidenciado, melhor. Não suponham nada. O grande erro do auditor é supor. Ah, eu acho que é assim. Não, o auditor não acha nada.
Tem evidência? Não, não tem. Então não aponte para não passar vergonha. Tá? Tem evidência, aponta. Se não tem, busque mais evidências. Porque às vezes você vê um negócio, você percebe que está errado, mas você não consegue achar evidência para poder justificar aquilo. Então, procure um pouco mais. Mas só relate o que você conseguiu evidenciar na auditoria. E o outro princípio, o último princípio, é uma abordagem baseada em riscos. Entenda o seguinte, que o processo ele tem riscos, né? Então a gente tem que considerar não só riscos, mas também oportunidades. O processo de auditoria ele tem riscos, a gente tem que considerar esses riscos durante a auditoria, não só na execução da auditoria, mas no planejamento, inclusive, da auditoria. Contei agora há pouco para vocês o exemplo daquela vez que eu fui viajar e eu perdi o voo, né? Pô, se tivesse sido... É que nesse caso, na verdade, foi o cliente que planejou, né? Eu até falei para ele assim, você não quer que eu vá um dia antes? Ele não quis porque ele ia gastar uma noite a mais de hotel e para ele custava, enfim. Acabou ficando mais caro. Mas... considerar que o processo de auditoria existem riscos diversos. Então, quando vai fazer um planejamento, quando vai executar a auditoria, considerar que esses riscos existem. Aconteceu uma vez com um amigo meu, graças a Deus não foi comigo. Ele passou muito mal, ele foi internado e ficou 3 dias internado durante a auditoria. Não sei se foi uma intoxicação alimentar, não lembro exatamente o que aconteceu, mas ele ficou internado e não conseguiu concluir a auditoria. Então, até isso é possível acontecer. Então, eu até brinco, né? Quando eu vou fazer auditoria, eu tenho alguns cuidados. Por exemplo, na hora do almoço, eu não como qualquer coisa que possa me fazer mal, porque se eu passar mal na empresa, pode ser que eu não consiga concluir a auditoria. Inclusive, eu sou um pouco exagerado, né? Eu só tomo café na organização depois que alguém já tomou, vai que está envenenado, né? Eu só tomo água da jarra quando alguém já toma antes de mim. Enfim, são riscos, né? A gente tem que considerar que existe a possibilidade de risco durante a auditoria, no planejamento, enfim. Isso aí não pode ser descartado.